Olá, queridos, paz seja convosco, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa e a sua família. Eu quero, nesse momento, orar com você, em nome do nosso Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças nós te damos. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada filho teu, que conosco faz essa oração. Eu quero, meu Deus, desde já apresentar a vida de tantos filhos, filhos que o Senhor ama, filhos amados, que o Senhor tem planos, projetos, que participam conosco, meu Deus, desta live que começa agora. Meu Deus, filhos teus, meu Pai, que mandam mensagens para nós via WhatsApp. São tantos nomes, como seu Fernando, Dona Lídia, seus filhos, Dona Flora. Assim mesmo, meu Deus, como os nossos queridos irmãos do interior do estado do Pará, diversas localidades, Capitão Poço, Barcarena, Bragança, tantos lugares, meu Deus, e o melhor de tudo que o Senhor está em todos eles, e o Senhor está presente ali com eles. E eu te apresento, meu Pai, todos aqueles que têm mandado mensagens, têm pedido orações, aqueles, meu Deus, que têm orado conosco, meu Pai, não só nas programações da prece, nas lives, nas mensagens de oração que nós mandamos, de meditação e oração. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa a vida de cada filho teu que está conosco agora recebendo esta oração. Opera um milagre, faz o sobrenatural, meu Deus, acontecer na vida desta pessoa. Porque nós cremos, meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus, que o Senhor é um Deus de poder, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, e um Deus que faz infinitamente mais. Abençoa cada filho teu que recebe esta oração, que também receberá essa live, meu Deus, que eles possam estar conosco nesses minutos, porque eu creio que o Senhor tem algo para entregar para a vida de cada um deles, porque a tua palavra, meu Deus, é viva e eficaz. E nós cremos, meu Deus, que ela penetra no mais profundo da nossa alma, para trazer paz, alegria, solução, para trazer as bênçãos que nós tanto precisamos. Abençoa, meu Deus, a vida de todos aqueles que oram conosco nesse momento, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Olá, queridos, paz seja convosco, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Estamos aqui começando mais um momento de meditação e oração, que as nossas lives que nós fazemos é de meditação e oração, e já começamos com essa primeira oração, iremos meditar na palavra de Deus, e também estaremos no final orando, e eu começo já perguntando, você consegue me ouvir bem? O nosso som, o nosso sinal chega bem até você? Nos dê aí esse feedback, que para nós vai ser muito importante. Já por aqui, Francisca Costa, Deus te abençoe, Francisca. Iris Seixas, paz, pastor, boa noite. A Gilda Conceição, boa noite, pastor, paz, boa noite, Gilda, Deus te abençoe. A Deusimar Maia está aqui conosco também, paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe. O Odielson está por aqui, a Ariane, um abraço aí para esse casal de pastores servos de Deus, sempre firmes na fé e na obra do nosso Deus. Nossa querida irmã Nazaré Souza de Souza, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. O áudio está ótimo, o nosso querido Odielson nos dando retorno. A Francisca também, sim, pastor, o som está bom. Nazaré Bete, boa noite, pastor, a paz, Deus seja com o Senhor, é isso? Eu acho que é isso. Nazaré, um abraço, Deus te abençoe. É a Nazaré Bete, né? Fábio Vaz, boa noite, pastor. Que Deus abençoe sua vida, Fábio, firmes. Queridos, nós queremos hoje falar de algo que faz parte da vida de muitos brasileiros. E o tema que eu coloquei até aí no nosso story foi vencendo a ansiedade. Por que não uma vitória completa, uma vitória total, uma vitória definitiva? Porque, na verdade, hoje eu queria meditar e apresentar esse tema para nós orarmos, apresentarmos a nossa vida, porque muitas são as pessoas que estão passando por lutas dessa natureza. A ansiedade não é algo simples, a ansiedade
Só para você ter uma ideia, no ano passado de 2020, o Brasil foi considerado o país mais ansioso do mundo, ou seja, os brasileiros são os que mais ficam ansiosos, né? Então não é algo tão simples para muitos, não é algo que realmente muitos conseguem vencer com facilidade. Mas eu queria meditar com você já lá no Antigo Testamento, no segundo livro de Crônicas, no capítulo 19, não, é o capítulo 20, isso, capítulo 20, onde a palavra de Deus fala do rei Josafá, de algo muito interessante que aconteceu com ele, e nessa batalha Deus deu vitória para Josafá. E quando nós meditamos aqui no capítulo 20, no versículo 1 em diante, diz assim: depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns e avisaram Josafá, no versículo 2, dizendo: grande multidão vem contra ti. O rei Josafá, ele recebe uma informação, qual? Vem uma grande multidão contra ti. E o que chama atenção, me chama muita atenção, é justamente no versículo 3, que diz assim: então Josafá teve medo. Josafá teve medo. O medo e a ansiedade, eu falava hoje pela manhã na rádio, são muito próximos. Ontem eu falava também ali na nossa igreja, na IAQ Casa do Pão, que a ansiedade e o medo, eles caminham muito juntos. A grande diferença é que o medo, ele vê o problema, ele visualiza o problema e ele dá aquele grito, ele age, ele foge, ele corre. O medo é algo que se manifesta quando nós identificamos o problema. A ansiedade é diferente. A ansiedade, ela também explode, grita, foge, corre, quando ela pensa na possibilidade de talvez, quem sabe, possa acontecer alguma coisa. Então, na verdade, a ansiedade, a base dela é o se, né? Se acontecer. E se não for desse jeito? E se não for da maneira que eu estou pensando? E isso, na verdade, vai criando, em muitas pessoas, um pânico, parece com medo. Até parece que a pessoa está visualizando. Até parece que ela está frente a frente com o problema. Mas, na verdade, a ansiedade é uma preocupação, é um sentimento, é algo que já começa a ferver na vida de muitas pessoas sem ao menos que ela veja um real problema. Nesse período de crise que nós passamos, a pandemia que ainda está num ritmo menos acelerado, acredito eu, entendo dessa forma, muitas pessoas elas já estão pensando, e muitas pensaram, e como vai ser a minha vida? Se eu ficar desempregado, como vai ser o meu futuro? E o meu filho? Onde ele vai estudar? E quando ele casar? O que ele vai fazer? E os filhos dele, como vai ser? Você está entendendo? A ansiedade, ela leva a pessoa a um nível, ela leva a pessoa num lugar muito distante daquilo que ela está vivendo na realidade. Geralmente, os psicólogos, eles dizem que algumas técnicas, são usadas pelos médicos para que a pessoa possa vencer a ansiedade. Respirando fundo, aquelas técnicas que você já ouviu falar diversas vezes, respirar fundo, atividade física, ter um ambiente social onde você possa conversar com as pessoas, tantas coisas que são importantes, são boas para que você possa fazer para vencer a ansiedade, dormir bem, se alimentar bem. Tudo isso faz parte da parte clínica. Mas, queridos, de um modo geral, se a ansiedade ela não for algo patológico, como se dizem, ela é saudável, ela é importante, porque é aquilo que nós falamos pela manhã, todos nós temos um nível de ansiedade. E essa ansiedade, quando ela é disparada de certa forma, ela acaba nos guardando de algumas atitudes que nós precisamos ter um reflexo, precisamos decidir naquele momento. Às vezes um preparativo de algo que você vai fazer, uma prova, uma resposta que você está aguardando para aquele momento, aquele lugar que você vai se dirigir naquela hora. Então esse nível de ansiedade, que não é patológico, ele é benéfico. Mas a partir do momento que essa ansiedade ela se torna excessiva,
né? Ela começa a ultrapassar limites, aí realmente ela acaba sendo preocupante. Mas como eu disse, isso não é um problema de uma, duas pessoas. Isso talvez não seja só o seu problema ou algo, uma fase que você está passando. O Brasil, o mundo está ansioso. O mundo está, de certa forma, preocupado excessivamente com o dia de amanhã, querendo saber do que vai acontecer no dia de amanhã. O texto que nós lemos nos diz que Josafá, ele teve medo. E é aí que está a diferença. Continuando o texto no versículo 3, teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Você percebe? Não é a questão da ansiedade do medo. É a questão da atitude que eu e você vamos ter diante de situações que querem nos trazer ansiedade, medo, pânico. É nos colocar diante de Deus. É você se colocar diante do Senhor. Porque é isso que vai fazer a diferença na sua vida espiritual e também na sua vida emocional. Nós falávamos também que a ansiedade não é pecado. Pastor, eu estou em pecado porque eu estou ansioso. Não, a ansiedade não é um pecado. A ansiedade é um sentimento que, se não for bem cuidado, tratado, ele pode, claro, se tornar um pecado, porque tem pessoas que, para vencer a ansiedade, vão para as drogas, bebida, prostituição, não cuida mais dos filhos, não cuida mais da sua casa, não dá continuidade aí às suas atividades. Nós entendemos que, claro, existe algo a mais aí que precisa ser cuidado. Por isso que eu falei no início, existem casos que precisam ser resolvidos, cuidados no médico, no psicólogo. E é incrível também, queridos, que na igreja, de um modo geral, existem pessoas que têm um preconceito muito grande quando um cristão diz: olha, eu vou no psicólogo, olha, eu vou fazer um tratamento. E tem aqueles que dizem: não, a pessoa não se libertou, Jesus precisa libertar. Queridos, Jesus, ele teve um abalo emocional muito grande quando ele estava próximo de ser crucificado. Grande profeta Elias, homem de Deus, servo de Deus, quando ele ora, cai fogo dos céus, bastou uma palavra de uma mulher dizendo que queria a cabeça dele, ele já queria morrer, ele se escondeu, ele queria, fugir, estava decepcionado que todos não estavam mais, só ele estava ali como profeta. Então não é uma questão de preconceito, de precisa ou não precisa. É aquilo que eu costumo dizer, o psicólogo é um médico. Então, se nós não precisamos ir no psicólogo, porque nós temos que usar da nossa fé, quando eu digo nós, eu digo ser humano, cristãos. Então, se nós não precisamos do psicólogo, então a gente não precisa do dentista, da ginecologia, do ginecologista, não precisa do oftalmologista. Eu sempre falo isso. A pessoa tem fé? Não pode tomar medicamento, ir no médico, fazer tratamento ali com psicólogo, acompanhar. Não pode. Então não precisa ir no oftalmologista também, porque tem que ser pela fé, não é isso? Não é isso que as pessoas, de certa forma, estão dizendo? Eu acredito que não. Eu acredito que sim, tem pessoas que, felizmente ou infelizmente, elas vão ser tratadas, equilibradas, curadas pelas mãos dos médicos. Quantos médicos estão operando, fazendo cirurgias, operando cristãos, evangélicos, católicos, independente da fé? Quantas pessoas tiveram que passar pela mão de um médico, fazer um tratamento, cuidar da sua saúde, para que hoje pudesse viver plenamente, inclusive na fé, fazendo a obra de Deus, pregando o evangelho, não é isso? Então o psicólogo não é diferente. Mas claro, a nossa fé em Jesus nos mostra, através da palavra de Deus, que se nós crermos, se nós clamarmos, se nós permanecermos na presença de Deus, com certeza Deus ele vai nos dar vitória. É por isso que em Filipenses, capítulo 4, nós falávamos isso de manhã também, você pode ver aí na sua Bíblia, carta aos Filipenses, capítulo 4, para nós meditarmos. Não esqueça, se Deus te abençoar através dessa live, ou de repente você conhece alguém que esteja precisando, ouvir um pouco, conversar um pouco sobre isso, de compartilhar, abençoar a vida desse irmão, dessa pessoa
que com certeza precisa de ouvir uma palavra de Deus. Filipenses capítulo 4, para nós meditarmos, lá no versículo 6, um texto que você conhece muito bem, quando Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. Talvez você diga: não, mas o que Paulo escreveu, Paulo ele era o servo de Deus, homem pleno. Paulo ele era alguém que estava acima, em alto nível, vivendo plenamente o evangelho, estava bem. Queridos, a carta aos Filipenses, ela foi escrita na prisão. E na prisão, Paulo ele orientava os filipenses, agradecia aos filipenses pela bondade deles, orientava os filipenses naquilo que eles precisavam caminhar. Inclusive, aqui mesmo no capítulo 4, no versículo 2, Paulo orienta até duas irmãs, que elas pudessem andar em concordância, sem briga, caminhar juntas na fé. Até isso Paulo ele fazia da prisão. Então, a palavra de Paulo não era algo fantasioso, uma palavra da boca para fora. Não, Paulo estava preso, chicoteado, passou por diversas lutas, provações. Então, Paulo ali, ele traz uma palavra, ele traz um direcionamento, qual? Não andeis ansiosos. Você sabe por que ele disse isso? Porque naquele tempo, pregar a palavra de Deus era risco de vida. Até um dos filipenses, que foi até Paulo, quase que ele morre trazendo os mantimentos, trazendo aquilo para que Paulo ele pudesse sobreviver na prisão, quase perde a sua vida. Então eles estavam ali vivendo épocas de medo, de temor, correndo o risco da sua própria vida, e Paulo diz: olha, não se preocupem, não andem ansiosos, não fiquem inquietos, não fiquem preocupados, não tenham medo. E ele ainda diz aqui, interessante quando ele fala, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. Ou seja, eles dizem: olha, fortaleçam a fé de vocês, a esperança de vocês em Deus. Qual é o medo de vocês? Qual é a necessidade de vocês? Vocês estão com medo de quê? De serem presos, de serem mortos? Vocês estão com medo de quê? Que o evangelho não seja propagado? Não se preocupem, coloque isso diante de Deus. Não andem ansiosos por coisa alguma, ou seja, Deus ele não nos fez para nós andarmos ansiosos. Andar ansioso é algo que pode tirar a sua esperança, a sua força, a sua energia. Andar ansioso é algo que pode, principalmente, eu acredito que um dos grandes problemas, assim, básicos da ansiedade é justamente a pessoa deixar de viver do dia de hoje e, o que é pior, deixar de confiar no Senhor. Mas é claro, volto a dizer, eu sei, entendo que dependendo muito da vida de cada um, essa ansiedade, esse abalo emocional pode enfraquecer a vida espiritual. Mas é aí que está o detalhe. É por isso que eu volto a dizer que existem casos que necessitam sim de um acompanhamento, alguém que possa orientar essa pessoa. Porque diante de algumas batalhas emocionais da vida do ser humano, quem é o principal foco? Quem são as principais pessoas para ajudar alguém que está vivendo esse período de ansiedade? É justamente a família. Você sabe por quê? Porque tanto o pastor, tanto um padre, um psicólogo, eles têm aqueles momentos pontuais com aquela pessoa. Então, qualquer um deles, o que eles podem fazer é ajudar, no caso dos pastores, padres, na fé, nos pastores pregando a palavra, orando, repreendendo todo o mal. Mas, queridos, qualquer batalha espiritual é assim. Quando nós oramos por alguém que está com algum espírito contrário, maligno, essa pessoa é liberta, Jesus salva, transforma. Se a pessoa não permanecer em vigilância, o que a palavra de Deus fala? Que o demônio ele vai e depois ele dá uma volta por lá.
E se ele percebe que aquele lugar ali está vazio, sabe, todo ornamentado, sem o devido cuidado, sem a presença do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele volta e traz o quê? Mais 7. E o estado último da pessoa, ela fica pior do que o primeiro, seja para qualquer situação na vida espiritual. Seja para qualquer batalha espiritual, se a pessoa ela é liberta, se ela é curada, se ela é abençoada, ela precisa, depois do milagre, continuar vigiando, continuar firme na presença de Deus. Por isso que é uma caminhada. Estou falando hoje de ansiedade, mas isso serve para qualquer área da nossa vida. Isso serve para qualquer área da sua vida física, da sua vida emocional. Quando você aceita Jesus, você aceitou, você é nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás. Mas se você parar, se eu parar, essas coisas velhas voltam e nos alcançam. Então, por isso, a importância da família estar junto com alguém que esteja passando por isso. E é um processo, sim, oração, meditação, participação das reuniões, participação dos cultos, das células, participação das campanhas, porém, também é lazer, é alegria, é brincadeira, é cuidar do cachorrinho, do gatinho, né? É dormir bem, é descansar, é passear, praia, tudo isso faz parte. A nossa vida espiritual, ela precisa também da nossa vida emocional e também a vida emocional, logicamente, a nossa alma, ela precisa que a vida espiritual ela venha a ser fortalecida. Agora pense bem numa coisa, como é que nós podemos cuidar da nossa vida espiritual? Orando, buscando a presença de Deus, meditando na palavra de Deus, mas como é que você e eu vamos amar, no caso os maridos, as nossas esposas, e como as esposas vão honrar os seus maridos, se de repente a vida dessa pessoa é só meditação, oração, palavra? Igreja, oração, meditação, palavra, jejum? Não. Deus, ele nos ensina que nós precisamos ter uma vida emocional. Precisamos cuidar não só da nossa saúde, precisamos descansar. Você conhece mais do que muitos. Deus trabalhou, no 7º dia, ele concluiu a sua obra e descansou. Então, meu querido irmão, o tempo que nós estamos vivendo, notícias, sabe, os fatos que estão ocorrendo no mundo todo, isso infelizmente tem deixado muitas pessoas ansiosas. E tanto eu como você, nós precisamos vigiar para que, na verdade, a gente não fique assim. Então, quando Paulo ele diz para eles não andarem ansiosos, é porque Deus não nos fez para nós andarmos ansiosos. Será que Deus nos fez para que você pudesse não dormir hoje à noite? Será que esse foi o propósito de Deus? Para que cada dia seu seja uma guerra, uma batalha, uma luta? Ah, pastor, é uma guerra que eu estou vivendo. Será que esse é o propósito de Deus? Queridos, existem limitações nas nossas vidas que nós precisamos identificar. Não identificar para aceitar e dizer, eu perdi, não tem mais jeito para mim, não. Mas identificar para você saber como vencer. Saber como vencer. Porque quando nós falamos de ansiedade, isso não está acontecendo lá fora da igreja. Infelizmente, acontece também dentro da igreja. Todos nós estamos sujeitos, infelizmente, a passar por um processo de ansiedade. Porém, é uma opção nossa permanecer. Pastor, eu quero permanecer ansioso. Aí já é uma opção sua. Ninguém se mete. Mas existem cristãos que estão sendo e passando por um processo grande de ansiedade, né? E às vezes tem aquele preconceito. Eu sou um crente fraco. Eu sou um crente, não aceitei Jesus direito. Eu não orei direito, queridos. Sabe por que isso acontece? Porque nós pensamos. E aquilo que eu falei no início, ansiedade não é um pecado, é um pensamento, é um sentimento. E nós precisamos lidar com os nossos sentimentos, como raiva, né? Ira, tudo isso são sentimentos. E nós temos que vencer como? Em Jesus. Uma das recomendações que nós sempre ouvimos também, você já ouviu diversas vezes,
que os psicólogos dão para pessoas que estão excessivamente ansiosas é que ela possa pensar em coisas boas. Você já ouviu isso, não é verdade? Pensar em coisas boas, assistir boas informações, porque notícia, infelizmente, dificilmente se vê notícias boas. Até porque eu sempre digo que notícia boa não vende. É por isso que os jornais, eles batem mais em notícias negativas. E uma das coisas que os psicólogos dizem é justamente isso. Olha, bons pensamentos. Pense em coisas boas. Vamos lá para o psicólogo, doutor, apóstolo Paulo, de Filipenses, quando ele diz para eles, em Filipenses capítulo 4, versículo 8, acerca do que pensar. Diz assim a palavra de Deus: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, a nossa mente, o nosso cérebro, a nossa cabeça, como você quiser falar, ela se ocupa. Com o quê? Com o pensamento. Os pensamentos, eles tomam parte da nossa vida. E para nós podermos viver, superar os desafios, sabe, não ficar focado nos problemas, dos desafios que nós estamos vivendo no nosso dia a dia, nós temos que procurar pensar naquilo que é bom. A recomendação de Paulo para os filipenses é que eles não ficassem focados na perseguição, na dificuldade, eles não ficassem focados nos cristãos que estavam sendo mortos, perseguidos. Os romanos estavam ali perseguindo, os romanos, eles queriam muito que o povo, eles não saísse da sua visão judaica e não caminhasse para a visão cristã, e eles ficavam preocupados, e Paulo diz, olha, não pense nisso não, não pense nisso não, pense naquilo que é bom. Pense que Cristo vai nos dar vitória. Pense que Cristo ele vai nos exaltar. Pense que Cristo ele vai buscar a sua igreja. É o que nós precisamos para os nossos dias. É o que você precisa para os seus dias. Se você tem alguém em casa que talvez esteja um pouco ansioso nesses dias, nesse tempo, seja mensageiro de boas notícias. Seja mensageiro de palavras de bênçãos, de vitórias. Seja mensageiro de alegria. Faça essa pessoa sorrir, faça essa pessoa se alegrar, porque, queridos, tem irmãos que vão para a igreja e ora e clama e repreende e manda o mal embora, tudo que tem que fazer. E quando depois vai ligar a televisão, assistir noticiário, coisas ruins, saber de guerra e saber de tudo de ruim que está acontecendo, aí já vão focar nos problemas da casa, nos problemas do outro dia, aí na hora de dormir já não dorme, já fica ali com a cabeça cheia de informação. Então, por isso que eu digo, a família é muito importante. Não passe essa responsabilidade para o pastor, para o padre, você que é católico. Não passe essa responsabilidade para o seu líder religioso, independente aí qual seja o seu credo religioso. Não passe essa responsabilidade para um doutor, para um psicólogo, não. Divida com essas pessoas essa informação. Divida com essas pessoas esse cuidado, porque a família, ela é muito importante em todas as áreas da nossa vida, é porto seguro. E geralmente essas vitórias, esses milagres, essas bênçãos, elas acontecem na vida daqueles que creem, na vida daqueles que clamam, mas na vida daqueles também que agem. É necessário agir. É necessário permanecer firme na presença do nosso Deus. E você que faz parte, e você que tem uma família, tenha certeza que a sua família é muito importante. Peça ajuda de alguém da sua casa para caminhar com você, ir com você na igreja, orar com você, fazer correntes com você. Eu posso dizer que eu já tive experiências assim, já muitos anos atrás, caminhar com um irmão em Cristo, né, pela misericórdia, pela graça de Deus, não era nem pastor nessa época, um conhecido meu que me dava bem, não éramos amigos íntimos, mas sempre estávamos conversando, trocando ideias, né, principalmente no início da nossa caminhada cristã. E esse irmão, ele, durante um período, estava muito envolvido na criminalidade. E ele já era da igreja, inclusive, participava dos cultos, mas surgiu aquele preconceito, ele se envolveu ali naquelas situações difíceis da vida dele. E quando foi um dia, eu tive um sonho com ele,
que ele era morto, tentando efetuar um dos crimes que ele fazia. Na época, ele fazia roubo de motos e tinha facilidade para roubar motos. Eu, pela direção de Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, peguei esse irmão e comecei a caminhar com ele durante alguns dias. Não foi meses, anos, não, foi alguns dias. Ele querendo sair daquela vida, e ali a família recriminando, as pessoas recriminando, brigando, e eu disse, olha, vamos para uma igreja. Eu vou com você nessa outra igreja aqui, onde ninguém conhece você, e eu vou lá só para a gente estar junto nesse processo. Queridos, para a glória de Deus, hoje é um servo de Deus, é um pregador do Evangelho, é um ganhador de almas, tudo isso porque alguém se dispôs. É necessário que alguém venha se dispor. É necessário que você venha se dispor por alguém, ou talvez você chegar com alguém da sua casa e dizer, olha, me ajuda nessa caminhada, me ajuda nessa trajetória em oração, me ajuda a estar na igreja, me ajuda a permanecer na fé e me ajuda a sorrir, a passear, a se alegrar, porque com certeza isso Deus tem para a sua vida e para as nossas vidas. E para a gente encerrar, eu acho que está até longo essa live, já vou encerrar aqui correndo. O Evangelho de Mateus capítulo 11, quando nós meditamos lá na palavra do Senhor, quando Jesus ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, né? Mateus capítulo 11, versículo 28 e 30, não esqueça de separar um copo com água aí, no final nós vamos orar em nome de Jesus, pedindo as bênçãos do Senhor, onde a palavra de Deus nos diz assim, você conhece o texto quando Jesus declara, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, assim diz a palavra de Deus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. E no versículo 30, Jesus ele diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, quando ele fala lá no Evangelho de Mateus 11, 28, ele está se referindo às leis mosaicas que eram pesadas, duras, difíceis de permanecer, difíceis de ficarem ali, sabe, sem pecar, sem desagradar ao Senhor. Ao ponto até de muitos até imaginarem que nunca, de forma nenhuma, iriam conseguir agradar ao Senhor. E Jesus ele vem e diz, olha, vocês querem saber de uma coisa? Está pesado essa lei, mas eu quero dizer para vocês que através de mim, vocês têm graça, vocês têm misericórdia. Eu vou e tenho para vocês salvação, vida eterna, de uma maneira mais leve. Então, eles se sentiam e estavam sobrecarregados e Jesus era a solução. Por isso que o texto ele diz assim, vinde a mim. Ou seja, quando Jesus ele diz vinde a mim, ele está falando para todos, falou para os judeus, fala para você, fala para mim, fala para aquele que está excessivamente ansioso, preocupado. Esse vinde a mim é Jesus chamando você, é Jesus nos chamando. E ainda diz mais, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Queridos, infelizmente, às vezes na nossa caminhada cristã, na nossa vida, muitas decisões nós tomamos por empolgação, por momento. Achamos que conhecemos tudo sobre a vida, achamos que temos pleno conhecimento de todas as coisas e muitas vezes nós não queremos nos submeter ao direcionamento e ao ensinamento de Jesus. E, com o passar do tempo, vamos nos submeter a um psicólogo, né? Quando eu digo nós, volto a dizer, eu digo ser humano. Não queremos nos submeter ao ensinamento, ao direcionamento de Jesus, mas acabamos indo no psicólogo. Tem um problema quanto a isso, volto a repetir, é um profissional, é um médico que ajuda a vida de milhares de pessoas, principalmente no tempo que nós estamos vivendo. Mas o que eu quero dizer para você é que tem pessoas que não recebem o resultado que elas querem, elas não recebem a mudança que elas precisam, justamente pelo fato de não, como diz aqui o texto, ir até Jesus. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como é que Jesus vai nos aliviar? Como é que Jesus vai aliviar a sua vida? Simples, através dos seus ensinamentos, através da palavra de Deus, através daquilo que Ele mesmo veio fazer
veio nos ensinar. É assim que Ele vai cuidar de nós, é assim que Ele vai cuidar de você. Porque através da palavra de Deus nós temos direcionamentos onde nós com certeza vamos ter uma vida mais tranquila. Vamos sim, volto a dizer, momentos de ansiedade, aquele medo, que fazem parte de nós, mas não excessivo, não patológico. É uma ansiedade, é uma preocupação, como foi o caso de Josafá. Teve medo, mas ele se colocou diante de Deus. Senhor, eu me coloco diante de Ti. Ele jejuou, ele se lançou na presença de Deus. Por quê? Porque ele não queria ser dominado pelo medo, ele não queria perder aquela batalha, mas ele sabia que ele poderia conseguir em Deus. Se nós entendermos a importância de nós nos submetermos aos ensinamentos, à palavra do Senhor, tenha certeza que muita coisa será diferente. E ele ainda diz mais no 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E é interessante que ele usa o termo jugo justamente para o tempo que eles viviam, muito comum, bois, burros, cavalos, né, que transportavam ali aqueles carros, aquelas carroças, e colocavam, né, quem colocava para poder dominar aquele burro, aquele cavalo, aquele animal, era necessário o jugo, algo assim de madeira que prendia o animal à carroça. E lógico, ele usou esse termo aí relacionado à realidade do seu tempo, onde os transportes, as Ferraris, as BMWs da época eram os cavalos, os burros e as carroças. Mas ele diz assim, e achareis descanso para a vossa alma. O que uma pessoa ansiosa precisa? Descansar. Descansar a sua alma. Descansar. Começar a viver um dia de cada vez. Começar a resolver coisas pontuais, começar a organizar o seu dia, sabe? Começar a separar aquilo que é importante para ser feito. Isso que vai fazer a diferença. E para encerrar, ele diz aqui, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, o fardo é relacionado também a transporte da época, e ele diz que o fardo dele era leve, não era pesado. Queridos, nós podemos ter paz em Jesus, nós podemos descansar no Senhor, nós podemos mudar de vida, nós podemos perseverar na presença de Deus, nós podemos crescer, mas eu quero dizer para você, ansiedade é um mal do século, mas é algo que nós podemos ser tratados, transformados, fortalecidos em Deus, em Jesus, porque esse é o propósito de Deus para as nossas vidas e também para a sua vida. Fique firme na fé, caminhe na presença de Deus. Nós vamos orar agora nesse propósito, colocando os nossos corações, o seu coração diante de Deus, para que você possa descansar em meio a tantas lutas, talvez, desafios, contas para pagar. Talvez você não saiba como pagar suas contas. Talvez você, devido a todo esse processo que nós passamos, esteja endividado, desempregado. Talvez o seu casamento não esteja muito bem nesse tempo agora. Talvez os seus filhos ou vocês estejam um pouco estressados, né, brigando, com raiva um do outro. Mas eu quero dizer que, em nome de Jesus, se você receber essa direção de Deus, porque Deus ele não quer nem que eu e nem você nós possamos andar ansiosos. E por isso nós vamos orar, nós vamos apresentar a nossa vida. Separe o copo com água, coloque diante de Deus, feche os seus olhos e eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar nessa hora, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, te damos graças, meu Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Estamos aqui diante do Senhor, meu Pai, diante de tantos desafios dos dias que nós vivemos. Por isso, meu Deus, pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu Espírito Santo, meu Pai, abençoa, meu Deus, a vida de todos aqueles que oram conosco neste momento. Que o Senhor possa fortalecer, guardar, livrar, que o Senhor possa dar vitória, que as tuas bênçãos, meu Deus, permaneçam na vida desta pessoa. Mas eu te peço também em nome de Jesus, Senhor, acalma este coração. Ajuda, meu Deus, através do teu Santo Espírito, para que essa pessoa possa viver um dia de cada vez. Ela possa, meu Deus, resolver os problemas de hoje, ela possa, meu Pai, solucionar aquilo que é prioridade no dia de hoje e deixar para o dia de amanhã
aquilo que não pode ser feito hoje. Espírito Santo, abre os olhos dos teus filhos, que eles possam aproveitar a vida em família, o casamento, os filhos, que eles possam, meu Deus, focar naquilo que eles já conquistaram, naquilo que eles já venceram, meu Deus. Ajuda os teus filhos, meu Pai, para que eles possam ter atitudes saudáveis, que eles possam ter uma vida saudável, cuidando da saúde, cuidando, Senhor, da sua família, dos seus projetos, dos seus sonhos e, acima de tudo, Pai, eu te peço que eles possam confiar no Senhor. Espírito Santo, ajuda a cada filho teu confiar em Ti, ter uma experiência contigo, ouvir a Tua palavra, ouvir os Teus ensinamentos, porque, meu Deus, é da Tua vontade que cada um de nós possa viver bem. É da Tua vontade, meu Deus, que cada um de nós possa viver em paz. É da Tua vontade, meu Deus, que os Teus filhos, cada um de nós, possa sorrir. Sorrir, meu Deus, viver feliz, alegre. Meu Deus, celebrar cada dia, celebrar cada conquista, fazer uma festa, meu Deus, por aquilo que já tem, Senhor. Porque, Pai, o mundo que nós vivemos é um mundo ansioso. A Tua palavra, meu Deus, nos orienta. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E é verdade, o Senhor tem cuidado de nós. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor nos livrou, nos abençoou. Por isso nós rendemos graças, Pai. Abençoa, meu Deus, a vida de cada filho Teu, que participa conosco deste tempo de oração, de meditação e oração. Abençoa o copo com água do Senhor, quando eles beberem desta água, pela fé, que eles recebam paz nos seus corações. Porque assim nós cremos que tudo é possível àquele que crê. Abençoa a vida de cada filho Teu, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Amém e amém, Jesus. Você pode dizer amém. Você toma posse das bênçãos de Deus. Deus, Ele é contigo. Deus é fiel e Deus é poderoso. Que o Senhor continue te abençoando, te guardando e te dando vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém? Chegando no final da live, eu quero aqui ver se eu consigo falar com os nossos irmãos queridos. Eu vou ficar devendo para você. Vinícius, pastor, estou assistindo a sua live. Glória a Deus, Vinícius, Deus te abençoe. Eu vou ficar devendo para vocês aqui as leituras, mas eu quero que você, para nós encerrarmos a nossa live, eu queria que você colocasse aí, escrevesse, dissesse aí, você toma posse das bênçãos de Deus? Você foi abençoado pelo Senhor? Pronto, para ser mais fácil. Deus falou com você nessa noite? Deus lembrou você nessa noite de alguém? Você recebe as bênçãos de Deus na sua vida? Eu quero ver seus comentários aqui, que eu só posso ver o que aparecer agora. A Nazaré Beth, eu recebo, eu tomo posse, amém? Quem mais? A Socorro Souza. Pela fé estou abençoado, eu tomo posse das bênçãos de Deus. Que bênção, Socorro Souza, a nossa irmã Fausta, aqui conosco. Amém, eu creio. Também, quem mais aqui? A Helena Baia, que Deus abençoe sua vida. Fábio Vaz, amém, eu tomo posse. A Rai Correia, eu tomo posse, amém. Que Deus abençoe sua vida. Olha, hoje deu quase uma hora de live, hein? Meu Deus do céu. Francisca, amém, eu recebo as bênçãos de Deus. Mais alguém? Amanhã, 22h30, nós estaremos aqui novamente, na fé. A Helena também diz, eu recebo, amém. Amanhã, às 22h30, com a graça de Deus, nós estaremos aqui mais uma vez, meditando na palavra do nosso Deus. Eu quero convidar você a estar aqui conosco, separar esses minutos, para estar na presença de Deus. Que bênção que você conseguiu ficar até o final. Não é fácil para todo mundo. Começar a live e ficar até o final, ouvindo alguém falar. Mas que bom que é da palavra de Deus.
Amanhã, 22h30, mais uma vez eu repito, nosso número de WhatsApp DDD 91, número 988408888. Se você quiser falar conosco, mandar sua mensagem. Se você quiser nos abençoar o nosso ministério, abençoar a nossa igreja, anote aí o nosso Pix. Não tem como a gente não falar disso nesse tempo tão complicado, mas onde Deus é conosco, 399-265-83253. 399-265-83253. Esse é o nosso Pix. Depois eu vou deixar aí no título, se você quiser abençoar a nossa igreja, tá bom? Queridos, tudo certinho, tudo tranquilo. Uma ótima noite para você. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Que você venha ter uma noite de descanso, venha relaxar, descansar no Senhor, lançar sobre Ele toda a vossa ansiedade. Amanhã talvez a gente conclua esse tema aqui que nós estamos falando, orando também pela vida de todos que participarem, e dizer para você também algo muito importante, que a sua quinta-feira seja uma quinta-feira de bênçãos, de vitórias, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo e tenha certeza que Deus vai abençoar grandemente a sua vida. Fica na paz, Deus sabe o que faz. Boa noite para todos. Boa noite, Socorro, Mirene Araújo, amém. Boa noite, queridos. Paz seja convosco. Receba o meu abraço e o abraço da minha esposa, a pastora Patrícia. Fique na paz e viva Cristo no seu coração.